Olá pessoal, que me segue no Samuel Henrique, tudo bem? Pai do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui fazendo mais um vídeo, é muito bom ter você aqui mais uma vez, você que sempre acompanha meu canal aí. Estarei falando um pouco sobre o bom samaritano hoje. Se você gostar desse vídeo, não deixa de compartilhar com os teus amigos, não deixa de se inscrever no canal, fazer os seus comentários. Se você concorda com o que eu falei, comenta. Se você não concordar, comenta também, não tem problema, tá legal? Lucas 10, versículo 25 vai dizer assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando o dizer: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que é uma passagem que você, que está aí do outro lado da câmera, já conhece. Aliás, muitas pessoas conhecem essa passagem do bom samaritano. Tem até um louvor do Anderson Freire sobre essa passagem, que eu creio que você já deve ter ouvido. Mas antes de eu entrar no bom samaritano, eu gostaria de falar sobre algumas coisas, no versículo 25, 26 e 27. Tá legal? Presta atenção. A Bíblia diz no versículo 25: Eis que se levantou um certo doutor na lei. Um certo doutor na lei, outras versões vai estar escrito mestre da lei. Tá legal? Presta atenção. Um mestre da lei ou um doutor na lei não era uma pessoa que simplesmente entendia alguma coisa de Bíblia. Era uma pessoa que entendia muito, tá? Não é uma pessoa que simplesmente entendia qualquer coisinha bíblica, não. É uma pessoa que entendia muito de Bíblia. E ele chegou em Jesus e perguntou: Mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Presta atenção. Assim como aconteceu com Jesus, na minha e na sua vida não vai ser diferente. Às vezes as pessoas que vão tentar nos colocar contra a parede são as pessoas, algumas são as pessoas que não entendem absolutamente nada ou que acham que entendem de alguma coisa, e outras são aquelas pessoas que realmente entendem do que estão falando. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais entendimento à luz da palavra de Deus. Para quê? Para que nós não possamos ser enganados. E quando chegar essas pessoas diante de mim e diante de você, nós vamos saber o que responder para elas, tá legal? Pedro fala em 1 Pedro 3, versículo 15: Antes, santificai-vos no Senhor, e estejai prontos e preparados para lhe responder a qualquer um que lhes pedir a razão da vossa esperança. Então você tem que estar preparado para responder a qualquer um. Entendeu? Então, quando esse doutor na lei ele se levanta para conversar com Jesus, ele fala: o que eu farei para lhe dar a vida eterna? E olha só, a resposta de Jesus é interessante. Por quê? Porque Jesus ele responde o camarada já lhe fazendo uma pergunta. Ele fala assim: o que é que está escrito na lei? Na onde? Na Bíblia ou na palavra de Deus? O que é que está escrito na lei? Vírgula. E como você a lê? Porque não basta somente estar escrito aqui. As pessoas têm que entender como que você lê e como que você interpreta o que está escrito. É por isso que Jesus falou: o que é que está escrito? Porque o que está escrito nós sabemos. Mas como que você lê? Como que você interpreta isso? De que forma que você consegue interpretar, que você consegue passar essa mensagem para as pessoas? Jesus ele fala assim: prega o evangelho de uma forma que todos entendam ou compreendam. Então nós temos que pregar o evangelho para as pessoas de uma forma que as pessoas elas realmente conseguem entender e compreender o que está escrito à luz das escrituras. Tá bom? E no versículo 27, esse mestre da lei ou doutor na lei, ele responde para Jesus. E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção, é muito fácil nós chegarmos nas pessoas e dizer: meu irmão, você tem que amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, como é que eu consigo entender isso? O que é amar a Deus com todo o seu coração,
O que é amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento? E como é que eu faço para amar o meu próximo como a ti mesmo? Eu como a mim mesmo. Eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Eu preciso passar por essas 4 etapas para mim chegar na 5ª, que é amar o meu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Amar o seu teu Deus com todo o seu coração. Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, 23, a Bíblia vai dizer assim: tome cuidado com o que você pense, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essas são as Bíblias NVI, que está traduzida dessa forma. As outras Bíblias, tipo do Mateu Henry, que é igual a minha, vai estar escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele provém todas as coisas. Mas por que um está falando do coração e o outro está falando de entendimento? Uma Bíblia está falando acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele provém todas as coisas. E a outra Bíblia está falando: tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Porque existe uma linha que se dizem que a mente e o coração é algo que estão ligados. Quando Jesus ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Realmente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas nós precisamos entender que primeiro você pensa, desce para o seu coração, para depois você falar. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, as nossas ações elas nos constroem ou nos destrói. E por que um está falando sobre o pensamento e o outro sobre o coração? Porque o pensamento e o coração são algo que estão ligados. Tá legal? E aí tem pessoas que elas têm uma dificuldade em amar a Deus com todo o seu coração ou com todo o seu pensamento. Os pensamentos das pessoas não conseguem ser os mesmos pensamentos de Cristo. Quando Paulo fala, me imite da mesma forma que eu imito a Cristo. Ele estava dizendo, a relevância da forma que eu penso somente no Senhor, os meus pensamentos estão ligados com os pensamentos de Deus. Então você tem que me imitar da mesma forma que eu imito a Cristo, porque eu estou toda hora na presença do Senhor, eu estou toda hora imitando aquele a quem eu sirvo. Então tem pessoas que têm, como eu ministrei numa igreja hoje, no domingo hoje, que pessoas têm complexo de inferioridade, elas não conseguem amar a si mesma. O pensamento dessas pessoas só são pensamentos ruins, pensamentos contrários. As pessoas não conseguem se imaginar um vencedor, uma pessoa forte. A pessoa tem complexo de inferioridade, ela não consegue dar um passe, uma ativa na vida. Ela sempre fica pensando coisa contrária dela mesma, das pessoas, do mundo, de Deus. A mente dela está tão poluída com as coisas do mundo, com as coisas do passado, com as coisas do pecado, que elas não conseguem ter uma mente firmada com ela mesma. Então a mente delas não consegue se ajuntar junto com a mente, com os pensamentos do Senhor. Então elas não conseguem amar a Deus com todos os seus pensamentos, ou com todo o seu coração. Talvez por mágoas do passado, por coisas que aconteceram no passado, mas nós devemos lembrar. Em 1 João 3,20 está escrito: ainda que o seu coração te condene, maior é seu Deus do que o seu coração. Ou seja, ainda que os pensamentos seus te levem para fora da presença do Senhor, maior é o seu Deus do que todos os pensamentos seus contrários. Tá legal? E amar o seu teu Deus com toda a sua alma. Como é que eu consigo amar a Deus com toda a minha alma? O salmista diz em Salmo 42, versículo 5, nós percebemos que o salmista tem um debate, uma conversa com ele mesmo, e ele vai dizer: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Nós precisamos entender que amar a Deus com toda a sua alma, existem pessoas que estão totalmente doentes. Existem pessoas que estão doentes de alma. Doença de alma envolve muitas doenças, inclusive a depressão. A depressão, ela também é uma doença de alma.
As pessoas elas estão tão doentes de alma em relação a liberar perdão uma para as outras, que elas não têm essa capacidade, elas não conseguem liberar perdão para as outras pessoas com que fizeram mal para elas no passado, ou que fez mal no mesmo dia. Mas detalhe, as pessoas não conseguem se perdoar por coisas que elas mesmas fizeram no passado, no presente, elas não conseguem se perdoar. E isso acaba gerando uma depressão, ou seja, doenças de alma. Querido, isso não pode acontecer na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós temos que depositar toda a nossa confiança somente em Deus e em mais ninguém. As coisas na minha e na sua vida podem ser que elas vão demorar para acontecer, mas elas vão acontecer. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas e tudo tem um propósito debaixo do céu. Só que para isso, você sabia que tem pessoas que estão morrendo por falta de liberar perdão? E isso é uma doença de alma, porque acaba gerando a depressão. Eu conheci um pastor que ele falou que ele estava ministrando com duas mulheres, uma num dia e outra poucos dias depois. E essa mulher estava com depressão. E ele falou assim, você precisa liberar perdão pro teu pai. E essa moça chorou, e enfim, ela liberou perdão para o pai dela. E eles estavam com o laudo, se eu não me engano, que chama, do médico, e no laudo realmente estava lá que ela tinha câncer. Ela tinha câncer. E essa moça, ela voltou poucos dias depois para o hospital, que ela tinha liberado perdão para o seu pai, e logo após que ela liberou perdão para o seu pai, os médicos pegaram o laudo dela e perguntaram o que tinha acontecido com ela, porque o câncer já não estava mais nela. Por quê? Porque a falta de liberar perdão gera câncer, gera doença, gera depressão e gera doenças de alma. Já a outra moça, a situação era a mesma. E esse pastor falou, você tem que liberar perdão para o teu pai. E ela falou, não vou, não gosto. Aí o que aconteceu? Ela infelizmente veio a morrer de câncer. Então, a doença de alma, ela gera câncer, ela gera depressão e é onde acaba matando as pessoas. É por isso que você tem que esquecer tudo isso. Como Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, mas eu avanço para frente para conseguir a coroa da vitória em Cristo Jesus. Tá legal? Então você tem que esquecer tudo isso que te machuca, que machuca a tua alma e se dedicar totalmente a Deus. E como é que eu faço para amar a Deus com todas as minhas forças? Isso é algo bem complicado. Apóstolo Paulo nos dá um ensinamento, ele fala, quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Por que ele fala, quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte? Porque a gente está forte no melhor momento da nossa vida, é muito fácil, é trivial demais. Isso é o básico. Só que nós temos que confiar a nossa força, depositar a nossa força no Senhor. Para quê? Porque quando chegar o dia de angústia, quando chegar o dia de sofrência, que é o que o pessoal fala, né? Hoje em dia o pessoal chama de bad, né? A pessoa levanta de manhã, até bem, aí vem aquela onda, vem aquela bad, a pessoa já desiste da vida, desiste de tudo, não tem força para mais nada. Isaías fala assim, Isaías 40, versículo 30 e 31. Ele fala também para os jovens se cansarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que se esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias com asas, correrão e não se cansarão e nem se fadigarão. Por que subirão como águias e com asas? Você sabia que a águia ela é uma das únicas aves que ela consegue voar por cima da tempestade? As outras não. As outras elas voam por baixo ou no meio da tempestade. Mas a águia ela consegue sobrevoar por cima da
tempestade. Isso significa que a tempestade, o problema, a situação contrária vai acontecer na minha e na sua vida. Só que assim como a águia, nós estaremos por cima dela. Mas a partir do momento que nós depositamos toda a nossa força no Senhor, porque tem momentos na vida que nós não temos força para levantar a cama, tem momentos da vida que nós não temos força para ler Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para ir para a igreja, muito menos, não tenho força para ir para a igreja, não tenho força para mais nada na minha vida. Por isso que nós temos que depositar toda a nossa esperança, toda a nossa força somente no Senhor. Caso contrário, porque geralmente o ser humano hoje em dia está tão carente que quando ele encontra o amor, como as pessoas dizem, amor à primeira vista, ele deposita toda a sua confiança, toda a sua força na pessoa. Ela não tem uma autoconfiança em si mesma. A pessoa, ela encontra o amor e ela fala assim, com um mês de namoro, ela já fala, você é tudo para mim. Irmão, tu não conhecia essa pessoa faz 30 dias? Como é que a pessoa é tudo para você? Isso é errado, por quê? Porque a sua força, ela tem que ser depositada no Senhor, para o Senhor te dar a força dele. Se você te mostrar fraco no dia da sua angústia, a tua força, a sua fé vai ser pequena. Se você mostrar fraco no tempo, na sua fraqueza, como é que tu vai falar que a sua força ela vai vir de Deus? Tá legal? Deposite toda a sua força no Senhor para que Ele possa abençoar a sua vida e que você possa aprender a amar a Deus com todas as suas forças. Deposita tudo no Senhor, tudo aquilo que você não consegue sozinho, não tente com a força dos seus braços, mas tente com a força do Senhor. Tá legal? E como é que eu faço para amar a Deus com todo o meu entendimento? Provérbios 3, versículo 5, o Salomão fala assim, confie no Senhor com todo o seu entendimento e não apoie no seu próprio braço. Isso eu vou cortar. Provérbios capítulo 3, versículo 5, Salomão fala assim, confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não apoie no seu próprio entendimento. Tem pessoas que acham que entendem de tudo, só que na verdade acabam não entendendo de absolutamente nada. O seu entendimento não chega aos pés do entendimento do Senhor. Aliás, o nosso entendimento não chega aos pés do entendimento do Senhor. Tem muita gente que se acha sabichão demais, que é a linguagem que as pessoas elas usam hoje. Meu irmão, nós não sabemos quase nada, tá legal? A Bíblia diz que Deus, nós sabemos que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, então Deus é o camarada que conhece tudo e todos. Tem pessoas que se acham entendidas demais, que não precisam de Deus. Tem pessoas que acham que entendem de tudo, que não precisa orar para Deus e mostrar uma visão mais ampla.